Ainda de pé, meus irmãos, eu os convido que juntos façamos a leitura no Evangelho conforme o relato de João, no capítulo 6. Leremos a partir do versículo 60 até o versículo 70. João, capítulo 6, a partir do versículo 60 até o versículo 70. João, capítulo 6, a partir do versículo 60 até o versículo 70, a palavra do Senhor nos diz: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se verdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos de vós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta noite. Nesta manhã, oremos ao Senhor. Senhor, nós colocamos diante do Senhor a Tua palavra lida e também os nossos corações, para que neles, ó Deus, Tu faças morada e nele, Santo Deus, a Tua palavra encontre abrigo e que, estando, Santo Deus, bem guardada no nosso coração, possamos colocá-la em prática e vivê-la a cada dia. Orienta-nos, ó Deus, agora, ilumina-nos com o Teu Espírito Santo e permita-nos, ó Deus, falar e ouvir aquilo que vem da Tua parte para o nosso coração. Atende-nos, Senhor, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o fato da semana certamente foi a morte do empresário e comunicador Silvio Santos. Isso tomou a manchete de todos os jornais, foi assunto na TV e foi algo que certamente esteve ocupando a semana e o pensamento das pessoas. Mas não é dele que eu ouvi falar, não é? Eu ouvi falar de alguém que é muito maior do que ele e mais importante do que ele, com todo o respeito enquanto pessoa que nós devemos a ele. Mas eu penso nele e o que nos chama a atenção é a ideia do comunicador, né? E foi o destaque que se fez em todo o tempo. E algumas características daquele que comunica ou do comunicador para que ele possa ter bom êxito no seu trabalho. Primeiro, ele precisa ter simpatia, precisa ter alguém que tenha simpatia, que seja simpático ao público. Segundo, ele precisa que as pessoas tenham interesse pelo produto que ele está anunciando, ou qual ele está falando, né? É muito interessante quando nós vemos alguns comerciais de TV. Algumas pessoas são tão boas comunicadoras que nos convencem a comprar alguma coisa que nós não precisamos. E aí nós nos endividamos, vamos lá e compramos aquilo para ficar encostado lá em casa. A gente não sabe que necessidade tem, que utilidade tem. Alguns são tão bons comunicadores que nos convencem que nós estamos doentes e que nós precisamos daquele remédio que ele está vendendo, daquele produto milagroso que vai resolver todos os problemas da nossa vida, porque tem a simpatia e sabem despertar o nosso interesse e também sabem comunicar, né? Tem uma boa comunicação. Considerando, meus irmãos,
esses critérios, e por isso eu faço essa introdução, se nós trouxéssemos Jesus, ou se nós formos avaliar o Senhor Jesus à luz desses critérios do mundo de hoje, Jesus estava muito longe de ser um bom comunicador. Muito longe de ser um bom comunicador. Porque para o público, para aqueles a quem ele pregava no seu tempo, ele não conseguia despertar a simpatia de alguns. As pessoas não tinham interesse pelo produto que ele estava anunciando, salvação e vida eterna. E ainda que ele tivesse uma boa comunicação, a sua comunicação não era apreendida. Jesus tinha sempre o cuidado de falar por parábolas, e é interessante que quando ele fala para aqueles que estão à beira-mar, ele fala do peixe, ele fala da rede. Quando ele está no campo, ele fala da ovelha, ele fala do pasto, tentando simplificar a comunicação para que penetre no coração das pessoas. Mas o que acontece então? Talvez Jesus não escolhesse bem o seu público. E aí ele vai pregar justamente onde? Na sinagoga. E lá na sinagoga quem ele encontra? As pessoas que mais o odiavam. E quando ele prega na sinagoga, o ódio daqueles homens cresce a ponto, ele prega na sinagoga de Jerusalém, o ódio dos homens cresce contra Jesus, a ponto deles o arrancarem, diz o evangelista, o arrancam da sinagoga, o tiram da cidade, o levam à beira do penhasco e dizem, vamos lançá-lo daqui. Essa palavra, isso que ele tem para nos dizer é muito agressivo. Nós não estamos suportando ouvir isso. E Jesus então vai, meus irmãos, como nós vemos em todo esse capítulo 6 do Evangelho de João, Jesus vai dizer a eles que ele é o pão da vida, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele vai dizer para eles o seguinte, olha, vocês não sabem o que vocês querem, vocês não sabem o que vocês precisam, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu conheço as suas necessidades. E quando eles dizem essas coisas, quando Jesus diz essas coisas, nós vemos a partir do versículo 60, Jesus tendo dito que eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz o versículo 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quando Jesus fala, meus irmãos, em duro, a palavra que se traduz por duro é a palavra esclerose, que quer dizer agressivo, algo que agride, e nós não queremos ouvir isso. Mas assim é o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho comunica algo duro de se ouvir, algo que é violento aos nossos ouvidos, algo que não desperta o nosso interesse, algo do que nós necessitamos e muitas vezes não nos damos conta de que necessitamos. E segue Jesus, versículo 61, ele diz mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os, isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E aí, Jesus usa outra palavra dura para dirigir-se e referir-se àquelas pessoas. Escândalo. Isso vos escandaliza. Pois olha, eu não quero desanimá-los, mas tem coisa muito maior para acontecer e que certamente vos causará ainda mais escândalo. Mas é interessante, meus irmãos, quando nós olhamos ao longo do Evangelho, que o Evangelho sempre causa e sempre vai causar escândalo. E sempre vai ser algo comunicado que contraria os interesses do coração do ser humano. A ideia de um Jesus que morre e que ressuscita. O apóstolo Paulo, estando pregando em Atenas, ele consegue também despertar. Paulo talvez fosse um comunicador um pouco melhor, porque ele desperta o interesse daqueles que estão ali no Areópago de Atenas. E ele diz, olha, e ao invés de chegar num tom agressivo, condenando todos aqueles de idolatria, afastamento do Senhor, ele diz, parabéns para vocês, por todas essas imagens, todos esses deuses que eu estou vendo aqui. E ali, todos ficaram interessados no que Paulo tinha para dizer. E Paulo começa a dizer, olha, parabéns para vocês.
Mas eu quero falar, eu estou vendo aqui um altar a um Deus que vocês classificam como desconhecido, eu conheço esse Deus. Mais interessados ainda eles ficaram. E Paulo começa a discorrer a respeito desse Deus. E Paulo vai dizer a eles, olha, este enviou Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. E quando Paulo fala em ressurreição, aqueles homens se escandalizam novamente. Ele diz, olha, muito obrigado por você ter vindo até aqui, pelo tempo que você dispensou a nós, mas sobre isso nós vamos falar em outra hora, nós não queremos falar sobre isso agora. Estava muito interessante até aqui, mas essa história de ressurreição já nos incomoda. Nós não queremos saber disso. Isso é escândalo para nós. Meus irmãos, a respeito do escândalo também, o apóstolo Paulo vai dizer que os judeus querem sinais e os gregos querem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo. Escândalo para os judeus. Mais uma vez, a ideia do escândalo está ali, da verdade do Evangelho. E este Evangelho puro, genuíno, que salva e que liberta o homem, que o arranca das amarras do pecado e da perdição e da morte, continua sendo escândalo nos dias de hoje, meus irmãos, quando o discurso agradável ao ouvido é o da batalha espiritual, é aquele discurso que aponta para a prosperidade, para o sucesso nessa vida, como se aquele que enfrenta lutas e dificuldades da sua vida não fosse igualmente visitado e amparado por Deus. É o discurso que contraria a ideia daquele Deus que disse não ao seu servo, o apóstolo Paulo, quando tendo orado, pedido ao Senhor que o livrasse e o libertasse daquele espinho na carne, ouve de Deus a resposta, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você está fraco, é que você está forte. Você pensa que está fraco, mas você está fortalecido pelo Senhor. É este evangelho que escandaliza. É este evangelho que contraria o discurso daqueles que querem ouvi-lo hoje, as ideias de sucesso. Como se pudesse haver fracasso no evangelho. Se formos olhar, meus irmãos, sob essa ótica, o maior fracassado seria Jesus. Alimentou multidões, cercado sempre de muita gente, consegue reunir entre ele 12, e no momento da sua morte apenas João está ao pé da cruz com ele. Mas o Espírito Santo presente ali na palavra, presente no coração de João e dos seus, renova a esperança e o evangelho então é multiplicado e chega até nós hoje. Mais de 2000 anos depois, nós estamos aqui por causa do evangelho, do discurso daquele pseudo-derrotado, mas que é vencedor, aquele que venceu na cruz, venceu a morte e nos garantiu a vitória. E o evangelho para a salvação segue, continua causando escândalo, causando afastamento daqueles que buscam encontrar algo diferente daquilo que Jesus propõe. E diz o texto da palavra do Senhor, meus irmãos, versículo 66, ao dizer isso, à vista disso, diz o versículo 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Jesus ficou triste? Talvez tenha ficado. Jesus desistiu? Não. Ao ver que alguns o abandonaram, o que faz Jesus? Versículo 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Podem ir, a porta está aberta. Podem ir, a porta está aberta. Vocês querem ir também? Eu não vou chamá-los de volta, eu não vou mudar o discurso, eu não vou mudar a verdade, eu não vou falsear, eu vou manter a palavra da verdade. Vocês querem ir também? Podem ir, a porta está aberta. Esse discurso é duro para você também? Pode ir, a porta está aberta. Você também não suporta ouvir esta verdade do Evangelho para a salvação da sua vida? Aquilo que você de fato precisa? Pode ir, a porta está aberta. E a resposta, meus irmãos, como sempre, de Pedro, o porta-voz do colégio apostólico: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido
e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ficaram os seus 12, porque foram lá e foram a ele, não pelo pão físico. Ficaram os 12 porque foram lá e foram a ele, não pelos milagres, não pelas curas, não por aquilo que é passageiro. Ficaram os 12 porque para eles a palavra do Evangelho, a palavra da verdade não é um escândalo, não é algo que desvia, não é algo que incomoda, não é algo que aborrece, mas são palavras de vida eterna. Meus irmãos, as palavras de Jesus, aquilo que causa escândalo, faz tropeçar ao perdido, mas elas são alimento na vida do servo de Deus. As palavras de Jesus, elas fazem tropeçar aquele que não tem raiz no Evangelho, aquele que, como Jesus ensina lá na parábola do semeador, é como a pedra, a rocha, onde a semente cai, ela brota, ela germina, mas logo ela morre porque não tem raiz. Mas aqueles que têm raízes no Evangelho, esses são fortalecidos, estes são animados pela palavra de Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui hoje, em primeiro lugar, porque para a glória de Deus nós temos raízes no Evangelho, porque o que nos traz aqui não são os sinais visíveis, não é aquilo que é passageiro, não é aquilo que hoje está e amanhã não está, aquilo que hoje é e amanhã já não é mais, mas aquilo que é vivo, aquilo que é eterno, é aquilo que é nascido de Deus e aquilo que traz alimento para o nosso coração. Nós estamos aqui hoje, meus irmãos, porque nós temos no nosso coração a plena consciência que apenas em Jesus nós encontramos palavras de salvação e palavras de vida eterna. Apesar de toda a sugestão do mundo, nós estamos aqui hoje pelo Evangelho para a salvação. Nós estamos aqui e quando confrontados por este questionamento, quando nos é dada esta liberdade de não mais caminhar com Jesus, o nosso coração responde: para quem iremos de vós, Senhor? Qual é a alternativa que temos, Senhor? Onde mais nós encontraremos palavras de salvação? Onde mais nós encontraremos palavras de vida eterna? E nós estamos aqui, Senhor, não por aquilo que é passageiro, não por aquilo que é momentâneo, não por aquilo que causa uma alegria momentânea, passageira, mas nós estamos aqui, porque só aqui nós conseguimos ouvir palavras de vida eterna, palavras que produzem a vida, palavra de Deus, que em alguns momentos serão de vitória e alegria, mas que mesmo naqueles momentos em que forem de dor e sofrimento, elas vêm preenchidas do Espírito Santo de Deus, que nos dá a força necessária para enfrentar e vencer todas as guerras e todas as lutas que tivermos de enfrentar. E acima de tudo, meus irmãos, nos vem a certeza de que em Cristo somos mais que vencedores. Somos e temos sido mais que vencedores por intermédio daquele que nos amou e que nos tem amado. Nós estamos aqui hoje, vencendo o frio da manhã, a sugestão de permanecer em casa, o convite talvez de estar em outro lugar, porque nós aqui encontramos palavras de vida eterna. Não apenas algo que possa trazer uma alegria passageira ao nosso coração, mas são as palavras de vida eterna que nos trazem a esta casa nesta manhã. Para quem iremos de vós, Senhor? Qual é a alternativa ao Senhor? Ela não existe. Apenas no Senhor nós encontramos palavras de vida eterna. O Evangelho, meus irmãos, ele pode até escandalizar o perdido. Ele pode ser tropeço para o perdido. Mas para nós, salvos em Jesus Cristo, ele é poder de Deus. Ele é salvação. Ele alegra o nosso coração. Ele é palavra de Deus, palavra de vida eterna. Para quem iremos? Onde mais iremos encontrar palavras de vida eterna, palavras de salvação? Por isso estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor pela nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor por este lugar onde nós podemos encontrar palavras de refrigério, palavras de conforto, palavras de encorajamento, palavra de Deus
palavras de vida eterna. Para quem iremos de vós? Não existe alternativa. Não existe alternativa. Jesus é a única possibilidade. Ele é a única alternativa e por isso estamos aqui e louvado e glorificado, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor que nos reúne aqui nesta manhã. E que saímos daqui, meus irmãos, nesta manhã, com nosso coração preenchido das palavras de vida eterna que fluem do trono de Deus. Que Ele, o Senhor, nos abençoe e nos guarde e que, acima de tudo, saímos convencidos de que só Ele possui e nos oferece as palavras de vida eterna. Que estas palavras nos alimentem, nos sustentem a cada dia. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta manhã. E que as palavras de vida eterna nos acompanhem ao longo dos dias que virão. Que Ele, Deus, nos abençoe e nos guarde. Assim, meus irmãos, chegamos ao final do nosso culto desta manhã, com o nosso coração aquecido, a nossa vida preenchida na palavra de Deus. E aqui viemos buscar palavras de vida eterna. Certamente nós as encontramos. Certamente o Senhor terá falado ao coração de cada um de nós. E a todos aqueles que necessitam da palavra da vida, sempre encontrarão neste lugar palavra da parte de Deus, para o conforto do nosso coração. Que Ele nos abençoe, nos guarde e nos conceda dias felizes sob o seu cuidado e proteção. Vamos nos colocar de pé e neste momento oramos ao Senhor, assim encerrando o nosso culto desta manhã. Glorioso, santo e eterno Deus. Palavras, santo Deus, que não nos causam nenhum tipo de constrangimento, não são escândalo para nós, mas são palavras de vida que nos edificam, que nos fortalecem e nos preparam para enfrentar os dias que virão. Nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que tivemos de viver esses momentos na Tua casa e na Tua presença. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão por tudo e ao final deste culto, ó Pai, te rogamos tão somente que nos leve sob a Tua proteção e cuidado aos nossos lares, que nos guarde, Senhor Deus, ao longo dos dias que virão, que mantenha aquecido e animado o nosso coração, para que possamos retornar à Tua casa sempre para ouvir a palavra que vem da Tua parte. Que tenhamos, ó Deus, uma vida sempre regida e guiada sob a Tua proteção. Ó Deus, sê conosco, sê por nós e nos dá a Tua bênção. Ouve, Senhor, a nossa oração e nos atende. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para todo o sempre. Amém.